Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Que felicidade ter você aqui junto comigo nessa quinta-feira, dia 19 de março, para mais uma meditação da palavra, para mais o Evangelho do dia. Hoje nós estamos no 26º dia da Quaresma, dia de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, nosso padroeiro da Igreja. E hoje a Igreja nos convida a meditar a palavra que está em Mateus, capítulo 1, versículo 16, 18 a 21 e 24. Meu nome é Aleandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês, sobre a sua família, seus filhos, casamento, relacionamento, sobre seus pais, netos, sobre todas as pessoas que você ama e todas as pessoas que passarão pela sua vida nessa quinta-feira, assim como também esteja sobre o seu trabalho e os seus negócios. Há homens que falam muito e há homens que sustentam a história com silêncio obediente. São José é um desses. E o Evangelho de hoje, no dia do esposo da bem-aventurada Virgem Maria, o padroeiro da Igreja Universal, não nos mostra grandes discursos. O Evangelho de hoje não nos mostra milagres espetaculares nem longas pregações. O Evangelho de hoje nos mostra algo muito raro. Um coração justo que soube obedecer a Deus quando tudo dentro dele poderia ter entrado em colapso. O Evangelho de hoje começa dizendo: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Repara nisso, José não é apresentado pelo que conquista para si, mas pela missão que recebe diante do mistério. José é o esposo de Maria, o guardião do Redentor, o homem a quem Deus confiou duas preciosidades que não pertenciam a ele, a Virgem e o Filho. E aqui já existe uma lição profunda para nós. A verdadeira grandeza espiritual não está em possuir, está em guardar fielmente aquilo que Deus te confia. A origem de Jesus Cristo se dá num cenário que humanamente parece crise. Maria está prometida em casamento a José, e antes deles viverem juntos, ela aparece grávida pela ação do Espírito Santo. E o Evangelho não romantiza o impacto disso. O Evangelho não apaga a noite interior de José. Muito pelo contrário, o Evangelho mostra um homem de carne e osso que precisa atravessar um escândalo, uma incompreensão e um sofrimento silencioso. Então vem a frase que precisa ser contemplada devagar. José, seu marido, era justo. Essa é uma das palavras mais belas e mais exigentes de toda a Escritura. José era justo, mas aqui justo não significa rígido, não significa que a pessoa é fria, legalista, acusador. Não, a palavra justo aqui significa um homem alinhado a Deus. Um homem que não age pelo impulso do ego,
nem pelo orgulho ferido, nem pela violência da própria dor. José está ferido sim, ele está confuso sim, ele está provado sim, mas mesmo assim, a sua dor não o transforma em carrasco. E isso é santidade verdadeira. Não é não sentir o golpe, é não deixar o golpe te transformar em alguém menor do que Deus sonhou para você. O texto diz, não querendo denunciar Maria, ele resolve afastar-se em segredo. E isso é muito profundo, meu irmão e minha irmã. José ainda não entende o mistério, mas já ama de um modo que protege. Ele não tem todas as respostas, mas o seu coração continua limpo. E aqui está uma lição espiritual imensa. Tem pessoas que quando não entende, agride. Quando sofre, acusa. Quando se sente ferida, expõe, humilha, já faz justiça com raiva. E José, ao contrário, mesmo na noite, continua justo. Mesmo sem compreender, ele continua casto no coração. Mesmo sem saber o que Deus está fazendo, ele ainda escolhe não ferir. E isso pesa muito para a Quaresma, porque uma das provas mais fortes da alma não é apenas sofrer, é sofrer sem pecar no modo de reagir. É passar pela noite sem se tornar amargo. É viver a incompreensão sem se transformar em perseguidor. José nos ensina isso. Ele sofre, ele pensa, ele discerne, ele cala e ele não destrói. Mas então, enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor aparece em sonho e diz para ele: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Esse não tenhas medo, ele entra como uma luz no centro da história. Porque o medo é uma força muito profunda na vida espiritual. O medo de perder o controle, o medo de assumir o que Deus pede, o medo de entrar num caminho que não fomos nós que escolhemos, o medo de acolher um plano que rompe a lógica humana. E José recebe justamente essa palavra: não tenhas medo. Só que o anjo não oferece uma explicação completa de tudo. Ele não entrega a José um mapa dos próximos anos. Ele não diz como será Belém, ele não diz como será o Egito, ele não diz como será a fuga, a pobreza, a responsabilidade de criar o Filho de Deus. Ele dá o suficiente para a obediência daquele momento. E isso é muito importante. Deus nem sempre explica tudo. Muitas vezes ele só ilumina o passo seguinte. Porque fé não é controlar o plano. Fé é obedecer à luz que você recebeu hoje. E então o anjo revela. Ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus. Aqui está um detalhe imenso, meu irmão e minha irmã. José recebe a missão de dar o nome. Na cultura bíblica, dar o nome não é mero detalhe burocrático. Na cultura bíblica, dar o nome é assumir a responsabilidade, é reconhecer a paternidade legal, é acolher uma missão diante de Deus. Ou seja, José é chamado a entrar de verdade no plano da salvação, não como espectador, mas como pai terreno de Jesus. Ele não gerou filho, mas foi escolhido para guardá-lo, nomeá-lo, sustentá-lo, protegê-lo, introduzi-lo na história de Israel. E então vem o nome, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José escuta primeiro o nome da salvação e depois ele aceita a missão. Isso também é belo, porque a vocação de José está toda voltada para o Cristo. José não vive para si, ele vive para Jesus. A sua eternidade está organizada em torno da missão de proteger o Salvador. E o texto termina com uma frase simples, mas esmagadora de tão grande. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Aqui está a santidade de José. Não é em discursos, não em visibilidade, não em efeitos celebrados,
mas a santidade de José está numa obediência limpa, uma obediência rápida, viril e silenciosa. José escuta e ele faz. Ele não negocia, ele não dramatiza, ele não capta a mensagem ao gosto próprio, ele não fica eternamente processando o chamado de Deus até ele caber no próprio conforto. José acorda e obedece. E isso é muito raro, meu irmão e minha irmã, porque muitas pessoas hoje até escutam Deus, mas querem tempo demais para continuar no controle. Quer rezar muito sobre o que já aconteceu e já entendeu claramente, só para adiar a entrega. Quer aprofundar o discernimento, quando no fundo só quer prolongar a própria resistência. E José não. José, uma vez iluminado, responde, e responde com o corpo, com a vida e com a decisão. São José, o homem que entrega a própria vida a um plano que ele não criou, mas reconheceu como vindo de Deus. Ele não é protagonista vaidoso, ele não é o dono da história, ele não é o centro, ele é o servo fiel do mistério. E por isso é tão grande, porque no reino grande não é quem aparece, grande é quem protege o que é santo, grande é quem sustenta no escondido a obra de Deus. E hoje, no dia de São José, padroeiro da Igreja Universal, isso se torna ainda mais forte, porque José continua exercendo essa paternidade, guardando, sustentando, protegendo a Igreja de Cristo. E nós muitas vezes tão instáveis, tão falantes, tão ansiosos, tão cheios de explicações, nós precisamos reaprender com Ele a força de uma alma que obedece sem palco. E talvez a tua vida hoje esteja parecida com a de José em algum ponto. Talvez Deus tenha permitido uma situação que você não entende. Talvez exista um chamado que te assusta. Talvez o plano de Deus tenha entrado na tua história quebrando os teus esquemas. E a pergunta não é se você entendeu tudo. A pergunta é, você vai obedecer à luz que recebeu? Porque São José não viu tudo, mas ele viu o suficiente para dizer sim. E às vezes a santidade é exatamente isso. Parar de exigir o mapa inteiro e começar a caminhar com a palavra que Deus já deu. E é por isso que eu te convido a colocar aqui nos comentários como uma decisão interior. Coloque como uma decisão diante de Deus. São José, ensina-me a obedecer sem medo. E se você quiser pedir pelos seus filhos, coloca: São José, ensina os meus filhos a obedecer sem medo. São José, ensina a minha família a obedecer sem medo. São José, ensina, e aí você coloca o nome daquela pessoa que você tanto ama, que você quer pedir intercessão hoje, a obedecer sem medo. E enquanto você vai digitando, eu vou dando boas-vindas a você, meu irmão e minha irmã, que está chegando aqui agora pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Aleandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. E hoje, nessa quinta-feira, dia de São José, eu te convido a fazer parte dessa família em Cristo, essa família de oração, essa família de intercessores que querem obedecer sem medo. Eu te convido a clicar na palavra que está aparecendo aqui embaixo do vídeo, a palavra inscrever-se. Ao clicar nela, você faz parte dessa família e todos os dias, assim como você está nessa família de intercessão, eu apresento o seu nome, a sua família, a sua história, os seus medos, as suas vitórias, as suas aflições. Eu apresento a sua saúde ao Senhor Jesus. E nós sempre estamos aqui pedindo por você e pela sua família. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E antes da gente orar, eu gostaria de te pedir um gesto muito simples, mas muito poderoso. Um gesto que faz com que você me ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Eu te convido a clicar nesse símbolozinho de joinha, nesse símbolozinho aí de gostei, porque isso me ajuda a alcançar mais corações e assim a gente consegue levar a palavra de Deus para mais pessoas. Então, curta o vídeo, faça parte da nossa família e não deixe de profetizar aqui nos comentários: São José,
ensina-me a obedecer sem medo. E agora que você já faz parte da nossa família, agora que toda a nossa família está reunida, eu te convido a colocar a mão sobre o seu coração e declarar comigo assim devagar. Eu te convido a elevar o seu pensamento ao céu. Talvez você não pode fechar os seus olhos, mas se você puder, feche. Talvez você esteja dirigindo, esteja no trabalho, esteja fazendo as suas coisas domésticas para sair, para trabalhar. Não importa o horário que você esteja me ouvindo. Se você não puder fechar os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. Conversa com Ele. Jesus te escuta no mais simples dos seus afazeres. Você não precisa de palavras bonitas para Ele te ouvir. Basta você conversar. E é isso que eu te convido a fazer agora, a conversar com Ele. Coloque a mão sobre o seu coração e diz assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Pai continua falando e conduzindo a minha vida. Eu creio que não preciso entender tudo para obedecer. Eu creio que Tua vontade é mais segura do que os meus planos. E pela intercessão de São José, dê-me um coração justo, casto, firme e disponível. Tira de mim e da minha família o medo de receber o que vem do Senhor. Ensina-nos a obedecer. Amém. Continue com seus olhos fechados, meu irmão e minha irmã, porque eu quero orar por você. Senhor Deus, Pai Santo, eu intercedo agora por cada pessoa que está me ouvindo nesse dia de São José. O Senhor conhece os corações provados, os corações confusos, os corações assustados diante da Tua vontade. O Senhor sabe quantos estão vivendo noites interiores, quantos estão entre o amor e o medo, entre o chamado e a insegurança, entre a luz que receberam e a entrega que ainda não conseguiram fazer. E eu te peço que pela intercessão de São José, derrama sobre essas almas a graça da obediência corajosa, dá-lhes um coração justo, um coração limpo, um coração silencioso diante do mistério, um coração que sofra sem endurecer, um coração que não destrua o que não entende, um coração que não fuja da missão por medo. Senhor, visita também os pais, os esposos, os trabalhadores, os homens de responsabilidade, os que sustentam famílias, os que carregam peso em silêncio, os que precisam decidir, proteger, guardar, assumir, dá a eles a força de José. Não a força agressiva, não a dureza vazia, mas a força mansa, firme, fiel, reverente, viril no espírito e obediente à tua palavra. Eu te peço também pelos lares, pelas famílias, pelos casamentos, pelos filhos, pelas mães, pelos que vivem em segurança, pelos que não sabem como sustentar o que lhes foi confiado. São José, guarda a igreja, guarda nossas casas, guarda os corações ameaçados, guarda os que lutam em segredo, guarda os que precisam proteger o que é santo. E eu te peço, Senhor, uma graça muito concreta, que cada pessoa que me ouve hoje saia dessa oração com um sim muito claro. Não necessariamente com todas as respostas, mas com uma obediência mais firme, com um medo mais rendido, com uma disponibilidade mais pura, porque a tua vontade não destrói, a tua vontade salva. E é com essa confiança que nós rezamos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde,
que pela intercessão de São José, ele te dê um coração justo, obediente e sem medo. Que ele te ensine a acolher sua vontade, proteger o que é santo e caminhar com fidelidade, mesmo sem entender tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, meu nome é Leandro Bessa e eu oro por você. E hoje eu te deixo essa palavra. Deus não precisa que você entenda tudo. Ele procura um coração que obedeça como José. Fica com Deus. Um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito.